Olha o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem o quê? Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E olha o que diz o verso 4: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O que o Senhor está nos dizendo aqui? Que antes de haver um derramar do seu Espírito, é necessário que haja quebrantamento. Se Deus está produzindo quebrantamento na vida das pessoas, se Deus de alguma forma tem permitido que lutas cheguem até nós, e algumas lutas tão poderosas, que até nos levam muitas vezes a desanimar, e eu sei que existem irmãos que nesses dias podem estar passando por este vale do desânimo, mas é porque Deus só age de uma maneira, e o Espírito de Deus só opera de uma maneira, e Deus só tem um público-alvo, e este público-alvo são os quebrantados. Às vezes a gente vê na televisão alguém sendo preso, a gente vê na televisão às vezes alguém que estava do nosso lado passando por algum tipo de luta, de enfermidade, de angústia, e nós ficamos muitas vezes sem clareza a respeito do que significa isso. E eu quero dar a você nesta manhã toda a clareza possível da parte de Deus, até como uma voz profética sobre a sua vida e sobre o seu coração. Jesus, ao entrar na sinagoga na cidade de Nazaré, ele pega este livro, e este livro ele revela-nos algo muito especial. Talvez aquele que deva ser o maior de todos os tesouros que nós possamos ter, que é justamente a revelação do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo. Quando nós vemos pessoas passando por lutas e dificuldades, é porque Deus está preparando o derramar do seu Espírito. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas a um único público, aos quebrantados. Como eu já testemunhei a vocês, eu tive a oportunidade de visitar alguns presos, e isso é ordem de Jesus, né? Ele diz assim: estive preso e fostes me visitar, estive enfermo e fostes me ver. E os discípulos perguntaram: mas quando o Senhor esteve preso, que nós fomos te visitar? Quando o Senhor esteve enfermo, que nós fomos te ver? Ele disse assim: quando vocês fazem isso com um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E eu tive experiências muito tremendas, visitando pessoas nessas condições. E eu quero incentivar a igreja a fazer isso, incentivar os pastores desta igreja a fazerem isso. E a gente esquece: não, merece estar preso, merece ficar na cadeia. Merece, eu também mereço, você também merece. Porque a Bíblia diz que não é pelo merecimento, mas pela graça que nós somos salvos. Nós merecíamos estar mortos, nós merecíamos ter sido crucificados no lugar de Cristo. Mas a graça de Deus nos alcançou. E esta mesma graça precisa alcançar estas pessoas.
Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque o público-alvo de Jesus são os quebrantados.